Fala galera, bem-vindos ao nosso NPcast, nosso podcast de marketing e negócios. O nosso grande objetivo aqui é fazer com que todos esses temas técnicos, tudo que a gente fala sobre empreendedorismo, marketing, estratégias, planejamento, comunicação, sejam traduzidos para vocês de uma forma simples e de uma forma prática. E aí eu já disse para vocês, né, às vezes a galera manda um e-mail, faz um comentário na rede social, chama o fulano, quero falar com a pessoa tal, barará. Cara, aqui a gente tem uma premissa de trazer pessoas só com décadas de experiência, porque o nosso grande foco aqui, galera, é uma turma que tem muito pouco tempo, a vida é muito agitada, então a gente tem que ter certeza que essas pessoas vão chegar aqui e vão acrescentar para vocês. Cada pergunta foi muito bem pensada aqui, muito bem elaborada para que vocês consigam aprender no final, beleza? Eu tenho a honra de trazer aqui a diretora-geral do AliExpress, América Latina, Brisa. Prazerão, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Muito obrigada, Rafael. Estou muito feliz também, muito feliz de estar aqui com vocês. Boa, muito bom. Fala pra gente um pouco dessa trajetória sua. Você, né, rodou B2W, hoje tá aí no AliExpress. Conta um pouco pra gente dessa sua experiência aí com e-commerce, com essa loucura que é trabalhar em empresas com varejo. Não, muito legal, assim, minha história com e-commerce e principalmente, né, com essa coisa do varejo, ela começa quando eu era bem pequena, assim. Eu sempre gostei de digital, sempre fiz meu primeiro site quando eu tinha uns 12 anos, eu realmente sempre fui muito desse negócio, assim, né. E o meu pai, ele tinha uma fábrica de brinquedo, tá? Então ele fazia essas coisas de brinquedo dele, e ele sempre queria vender, né, em alguma loja, né, o sonho dele era conseguir colocar numa grande rede, na época na Americanas e tudo mais. Que legal. Então passou um tempo, depois a gente se mudou pro Rio e etc, e eu fui trabalhar na Americanas e já foi um grande gol pra mim quando a gente começou a fazer a parte de marketplace, porque antigamente era tudo um P, né, quando a gente fala hoje de um P, mas eram produtos próprios, né, basicamente, então a Americanas comprava e vendia produtos, e depois a Americanas passou a ter outras lojas de outros vendedores dentro da Americanas. Aham. E aí eu já imaginei, assim, o quanto que teria sido um impacto grande na época, meu pai já não tinha mais essa fabricação de brinquedo, se ele pudesse estar ali naquela época do marketplace e podendo atingir o Brasil inteiro. Sim. E aí depois de um tempo, fiquei na Americanas mais de 10 anos, né, olhando para todas as marcas, olhei para Americanas, Submarino, Shoptime, e cada época uma coisa diferente, foi um período de muito aprendizado, amo o e-commerce, amo o varejo, então foi muito legal. E mais recentemente, nos últimos 3 anos, aí vim para o AliExpress, e aí olhando como que esses vendedores conseguem atingir o mundo inteiro. Então é muito inspirador, assim, para mim, porque eu realmente vejo o quanto que isso pode mudar mesmo a vida de muita gente. Digitalização é incrível, e eu acho que pro varejo também tem esse ponto bem legal aí. Então, passei por tudo isso, olhando muito para marketing, e hoje em dia olhando para negócio, não só marketing, mas outras iniciativas também dentro da empresa. Legal. Tá craque já no mandarim? Como é que tá? Tô aprendendo, né? Vamos aprendendo todo dia um pouquinho. Você fala muito com a turma lá? Tem muita reunião em chinês? Como é que faz? Vai pro inglês? Como é que é o rolê? A gente tem a língua nossa é sempre inglês, então a gente sempre fala com eles em inglês, mas a gente trabalha muito junto, então é o tempo inteiro, né? Nosso time, tem pessoas no meu time mesmo que ficam na China, os times vêm pra cá também, visitam a gente em vários momentos do ano, então tem bastante troca, muita troca, e é muito rico, assim, né? Porque é um time muito diverso, muito diferente, a cultura é muito diferente, tá bem legal. E enfim, então a gente trabalha bem próximo e mais foco em inglês. Mas estou aprendendo mandarim porque eu acho que ajuda a entender bem da cultura. E ajuda a conseguir se comunicar melhor, né? É sempre legal, assim, né? Mas ainda tô no começo, Boa. Você já foi pra lá muitas vezes? Já fui algumas vezes. Aí no ano passado eu fiquei uns 3 meses lá, então acabo trocando bastante aí junto com eles. Então, impulsiona bastante você aprender também o idioma. Com certeza. Uma absurda dessa lá, você aprende na marra, né? Com certeza. E na rua precisa, né? Pra falar com as pessoas, é bom conseguir se comunicar. Mas nos lugares que você vai, tem sinalização em inglês que ajuda e tal? Ou você chega no negócio e fala assim, meu Deus, o que é isso aqui? Nas grandes cidades tem inglês e chinês, né? Principalmente assim, vou no metrô, aí você consegue entender direitinho, né? Não tem só o caractere. Mas tem cidades pequenininhas que é só chinês, então tem que ir aprendendo ali um pouco como que funciona. Mas tem ferramenta boa hoje em dia para conseguir fazer exatamente. Isso. Antigamente eu acho que era mais difícil. Imagina 20, 30 anos atrás. A loucura que devia ser. Você abriu um mapa, para onde que eu vou, o que eu faço. E decorar, né, o desenho de onde você tem que ir, para onde você vai, porque não é pedindo informação com o dedo.
E o que mais te chamou a atenção, assim, das primeiras vezes que você foi lá? O que te impactou? Assim, falou, meu Deus, como é diferente? Ou o que te chama Eu a acho que a gente atenção? tem uma visão da China que é muito diferente da realidade, assim, né? E quando eu fui pela primeira vez, eu percebi isso muito na prática mesmo, Aham. porque você chega, a primeira coisa é que é tudo extremamente limpo, é muito limpo e muito tecnológico, então Uhum. muito além do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, e não só no Brasil, assim, né? Comparado também com a Europa, com os Estados Unidos, a China está muito à frente nessa coisa da digitalização. Uau. Então, muitos negócios são diferentes por causa disso. Então, o dia a dia que você está vivendo ali, ele é muito diferente, desde o momento que você vai pedir uma comida, o momento que você está num restaurante, ou essas coisas simples do dia a dia, já são muito diferentes, assim, né? Então, para método de pagamento é totalmente diferente do que a gente tem no Brasil, muita carteira digital. As experiências em si são distintas, assim, e isso me impactou bastante. Então, acho que esse conceito que às vezes a gente tem da China, quando você vê na prática, a segurança é uma coisa também que é incrível. Você pode andar lá 3 horas da manhã no meio da rua, mulheres, você não tem medo, vocês não têm sensação de medo. Sério? Você não consegue fazer isso em lugar nenhum do mundo, na verdade, né? É. Então, tem essas coisas que são legais, assim, de lá. Que loucura. Eu tava conversando com a turma ontem, no meio da gravação aqui ontem, meu celular começou a disparar, tocar aqui e tal. Aí, um monte de mensagem de pessoas desconhecidas. Fui assaltada. Falei, pô, que é isso? É golpe? Minha esposa tava sendo assaltada 10h30 da manhã aqui em São Paulo, para andar 500 metros do hotel pro shopping. Ela falou, você acha que tem problema e tal? Falei, cara, é só não ficar com o celular na mão, não dá mole e tal, mas 10h30 da manhã, um movimento. Nossa, 500 metros, gente. 3 motos, cara armado e tal, pum, levou o celular, foi baita rolê, mas enfim, foi só o celular. Ai, então a gente tem sempre aqui uma sensação de, né, tipo, de insegurança, você sempre olha, né? Independente do horário, olhando pro lado, né? Então isso lá, e de cara você percebeu isso? Você falou, caramba, aqui de cara eu posso a gente percebe durante o dia, andar né? olhando pra frente. De cara a gente percebe durante o dia, mas teve uma vez que a gente foi num evento e tal, e eu tinha que voltar pro hotel muito tarde. Eu cheguei no hotel, eu falei 3 horas da manhã, porque eu cheguei no hotel umas 3 horas da manhã. E como eu tava com a agenda muito confusa, eu não sabia se eu ia ficar mesmo naquele hotel ou não e tal. E quando eu cheguei no hotel, eu me dei conta que eu não tinha reservado ainda a continuação, tava tudo meu lá e tal. Mas eles não tinham mais vaga. Tava totalmente esgotado. Então eu cheguei às 3 da manhã e falei assim, caramba, eu vou ter que trocar de hotel agora, o que eu vou fazer? E ela falou assim, não, mas tem um hotel aqui, uma quadra e meia, acho que dá pra você ir lá e tudo mais. Aí eu falei, tá bom, vou lá. Fui andando pro hotel do lado, uma quadra. E assim, nenhuma sensação de insegurança mesmo, assim. É muito tranquilo, muito tranquilo. E eu perguntei isso para as pessoas, assim, é porque lá tem um sistema muito bom de identificação de reconhecimento facial. Então, se tem alguma pessoa que faz alguma coisa errada, eles pegam uma pessoa em 30 minutos, né? Então, tem é muito difícil a pessoa fazer alguma coisa errada, porque tem realmente uma punição grande para isso. Então, então tem esse lado, né, a gente fala disso, né, tem essa coisa da privacidade, porque tem muita câmera na cidade inteira, em todos os lugares, mas por outro lado você tem essa segurança, né, o lado bom de que se você não tá fazendo nada errado, você não tem que temer, né? Tá tudo certo. Boa. Brisa, você trabalhou com várias marcas, né, super relevantes aqui do nosso mercado de e-commerce. Como é que é trabalhar com marca especificamente, né? Quando a gente fala de e-commerce, o consumidor ele quer um produto que seja o mais barato, ele vai comparar, ou é uma Shoptime, uma Americana, Submarino, quer que seja, e um prazo de entrega. Então, em teoria, né? Falando em teoria, pode ser que ele olhe só para isso, não importa de onde ele compra. Como é que é trabalhar com marca em uma situação dessa? Eu acho que tem aquelas coisas básicas, né, que o consumidor gosta, que é preço bom, que é prazo de entrega bom, e que é um sortimento bom. Então, acho que imaginando que todo mundo tem essas condições parecidas, né, vai para a quarta coisa, que é a coisa da experiência. Então, que experiência você tem dentro daquela plataforma? Então, por mais que às vezes você tenha um sortimento parecido em algumas plataformas, com preço meio parecido, até com prazo meio parecido, mas se por que você está buscando, você encontra uma experiência melhor, o cliente tende a ir para esses lugares. Então, por exemplo, né,
Submarino, né, esse exemplo de marca, ele tinha uma visão muito grande com livros e tecnologia. Então, todo o conteúdo era curado, com livros curados, grupos de produto diferentes, dependendo de qual é por vários influenciadores, etc., como que você cria seu computador, etc. Então, tem uma experiência diferente para quem quer aquele tipo de produto. E isso ajuda, né, nessa questão da marca. E o Shoptime, por outro lado, tinha essa questão da dona de casa, que assistia muito a televisão e gostava de coisa de produto de inovação para casa, para ter a casa melhor. Sério? Então, muito diferente, né? São públicos muito diferentes e como que você agia com cada um deles era nessa questão da experiência. Como que você diferencia 3 marcas de e-commerce que estão na mesma plataforma com prazo de entrega, produto igual? Exatamente. Então, é muito nessa questão da experiência mesmo e conteúdo relevante para ele entender dentro da sua plataforma e você conseguir direcionar ele melhor. Legal. Era que eu mais curtia aí quando quando eu casei, fui montar apartamento e até depois, né? Você vai trocar uma coisa ou outra. Eu ficava impressionado, falei, caramba, velho, o Shoptime eu sempre consigo encontrar aquele preço assim. Falei, esse preço tá bom, cara. E tinha um prazo de entrega também ok, né? Não era, né, igual hoje é bem melhor. Bem melhor. Demorava um pouco mais na época, mas como todos os outros e-commerces, mas o Shoptime eu tinha uma ligação um pouco mais próxima. Interessante você falar dessas diferenças. Enfim, e aí você vai para uma empresa chinesa, qual que é a principal diferença como executiva quando você assumiu essa cadeira? Eu acho que tem uma diferença grande cultural, claro, né? Totalmente diferente, eu não sabia o que esperar, né? Quando cheguei no Ali. E também uma diferença de como as coisas são feitas, assim, aprendi muito, assim, nessa mudança, porque o jeito chinês de pensar é muito diferente do nosso. Sério? A China é muito mais desenvolvida, né, na questão de negócios, assim, então tem negócios muito diferentes. E quando você tá aqui no Brasil, a gente tem uma visão muito ocidental, né, dos negócios, assim. A gente tende a se espelhar muito nos Estados Unidos, na Europa, em relação aos negócios. Mas tem um universo incrível de coisas diferentes que acontecem na China e que às vezes a gente não tem tanto contato no dia a dia. Então, para mim, essa mudança ela foi muito boa para abrir os olhos para outras coisas, assim. Então, tem a questão cultural, você tem que ser muito aberto, você tem que estar próximo das pessoas, estar querendo estar ali junto, né, e pensando diferente. Tem a questão da comunicação, a gente troca muito com os times da China, inglês não é a nossa língua nativa, nem nossa, nem deles, né? Sim. Então, tem uma questão de comunicação que a gente tem que estar sempre garantindo que está todo mundo entendendo tudo direitinho e todo mundo caminhando para o mesmo lado, mas eu acho que esse pensamento de escala, esse pensamento de inovação, assim, olhar para outros lugares, foi uma das coisas que mais me impactou, assim, que mais eu fui levando pro dia a dia. O que você acha que aconteceu? Vou falar, isso não é pesquisa, não é dado, é experiência pessoal, tá? Claro. Mas eu acredito que é o sentimento de outras pessoas também. China, para mim, quando era mais novo, é produto barato e porcaria, né? Então, eu vou comprar, China é isso. Cara, isso não existe. Não existe mais. É qualidade, é prazo de entrega rápido, é organização. O negócio mudou, assim, completamente, pelo menos para minha percepção do que era e do que é. Isso faz sentido? E se faz, o que você acha que aconteceu para que a gente tenha mudado essa percepção? Acho que a China em si mudou muito, ela evoluiu muito nesses últimos 20 anos, assim, um grande salto, assim, tanto de tecnologia quanto de qualidade e tudo, né? As pessoas falavam isso assim, beleza, mão de obra é muito barata na China. O Tim Cook mesmo da Apple fez até uma entrevista falando disso. Onde que vocês estão achando essa mão de obra tão barata na China? Eu não sei, porque não é isso que a gente encontra. Mas hoje em dia já é uma outra coisa, é muito mais especializado, né? Tem milhões de cientistas na China. Já é um país que tem muito mais gente, tem 1,4 bilhões de pessoas na China. E muito especializado agora. Com o tempo eles foram se especializando, nesses últimos 20 anos eles fizeram um movimento bem grande de especialização. E também na qualidade dos produtos que eles têm. Então, hoje em dia, quando você olha todos os produtos, provavelmente tudo que a gente tem aqui são produtos que são fabricados, pelo menos em parte lá, e com uma qualidade muito boa. A gente fala, por exemplo, a Apple mesmo que eu acabei de citar, fabricada na China. Então, tudo isso são coisas que... Com essa ideia antiga que a gente tinha de, beleza, demorava 90 dias para chegar o produto, agora já chega em uma semana aqui para São Paulo, 5 dias de vez em quando. A qualidade dos produtos é baixa, mas não, hoje em dia você encontra um monte de marcas incríveis, com produtos de qualidade
maravilhoso ver esses carros elétricos chineses incríveis, BYD crescendo pra caramba aqui no Brasil, com uma qualidade que você, né, é impressionante. Então, acho que foi um salto tecnológico que eles tiveram, assim, e muito foco em desenvolver tudo isso. Eu acho que tem uma preocupação forte, assim, em realmente inovar. A gente viu agora a questão da inteligência artificial nesses últimos tempos, né? Depois do DeepSeek, depois o Alibaba lançou o Gwen lá. Então tem acho que isso mostra um pouco esse caminho que os chineses estão trilhando e muito focados, né? Eles são realmente bem focados em conseguir crescer, tem uma visão de longo prazo muito, muito forte, então acho que é bem interessante, assim. Eu não sei, eu acho que os caras vão dominar o mundo, porque assim, eu tava olhando o carro pra minha esposa, né? Tava olhando o carro pra ela e tal, e a gente tinha muito... Comecei a ver BYD, assim, pra tudo quanto é lado, em campanha de marketing, comunicação. Quero até trazer o CMO aqui pra gente bater um papo sobre, mas o negócio explodiu num prazo muito curto de tempo, né? E aí eu lembro que eu moro em Belo Horizonte, e tinha uma concessionária ainda pra construir, nem tinha, os caras estavam aproveitando uma outra alugada e tal, mas já assim, vendendo e tal. Eu fui no estacionamento de um shopping que tinha lá um mini stand que o cara me recebeu, fiz um test drive no carro e falei, cara, que é isso? Não, e no início eles nem tinham carro suficiente para vender aqui no Brasil. Exatamente. E o cara me falou, se eu fosse seu, eu aproveitava, daqui a pouco vai melhorar e tal, mas por enquanto, e adorei. Agora eu tô querendo vender o meu e comprar um outro. O custo-benefício é muito bom. Muito bom. Tem uma coisa legal também quando você vai na China, né? Que a gente tá lá sempre com os colegas, assim, cada carro é um mundo diferente, assim. E é um estilo muito diferente. Nessa última viagem, a gente entrou no carro de um colega lá, era todo painel de tela. Você conseguia trocar o tema do carro. Então, a gente estava meio que no Natal, ele trocou o tema. Então, a luzinha da seta era a setinha do Papai Noel. Que legal! Tudo, assim, da velocidade. Tudo era coisa de Natal. Então, era muito legal, assim. Então, e você compra os temas. Então, é um outro universo, né? Um outro mercado, outras coisas. Então, é muito legal. Acho muito interessante o que eles estão fazendo lá em relação a carro também. E o que você acha que os caras conseguiram fazer tanta coisa em 20 anos, assim? O que a gente tem que aprender com eles que o rolê aqui demora bem mais do que lá? Eu acho que esse pensamento de longo prazo, tá? Eu acho que a gente é muito imediatista em algumas coisas. E a gente atira para muito lado, às vezes, né? Então, muita coisa acontece, às vezes com essa falta de foco acaba que tem esse problema. Uma coisa que a gente olha, assim, é que você tem um caminho que começa e beleza, né? Você tem alguns desenvolvimentos, daqui a pouco muda tudo, já é outra coisa, daqui a pouco muda tudo e outra coisa. Então, eu vejo com essa visão deles do que é importante, quais são os pilares importantes, e tá muito focado naquilo, muito forte. E acho que isso faz com que ajude, né? Que esse desenvolvimento seja mais rápido. Bom, então essa melhoria da China já ajudou a percepção aqui do consumidor brasileiro com relação a comprar esses produtos da China. O que mais? O que você acredita aí no conjunto da obra que tem influenciado para o consumidor do Brasil ter uma experiência melhor de compra? Olha, a gente faz um pouco do que a gente vê na China mesmo de experiência de compra, não tem no Brasil e não tem nesse mercado ocidental. Então, se você entrar dentro do Alli hoje, a experiência que você tem de compra, seja para a parte de gamificação, para a parte de social commerce, o live streaming, então tem muitas formas diferentes de você comprar, saindo dessa coisa que é só a entrega rápida, o sortimento, que beleza, tem o sortimento, tem o maior sortimento do mundo dentro do AliExpress, você tem conexão direta com todos os fabricantes do mundo, então você tira todos esses intermediários mesmo do meio do caminho, então você tem um preço muito melhor, então isso tudo garantido ali. O que mais a gente pode fazer como uma experiência de e-commerce? E eu acho que isso a gente tem feito muito bem e acho que a China faz muito bem, que é essas experiências diferentes. O live commerce na China é 10% do mercado de e-commerce. É gigante. Aqui ainda está crescendo, mas na China é 10%. Uou. Então, tem muita oportunidade, a gente tem que ir testando coisas diferentes. Eu acho que o e-commerce ele ficou muito tempo meio parado nisso, na parte da experiência, não na parte de entrega logística nem se fala, melhorou muito aqui no Brasil.
Mas nessa questão da experiência do cliente dentro da plataforma, eu acho que a gente ainda tem bastante para desenvolver e tem sido legal ver esses benchmarks assim, chineses e trazer aqui para o Brasil, porque eu acho que vão ajudar bastante nesse meio do caminho. Legal, fala mais para mim dessa experiência, gostei disso. Você falou de gamificação, de outras experiências, fala mais. A gente fez o live streaming, que é esse, né, da pessoa apresentar o produto, troca muito com o apresentador, então o mais legal disso é que a pessoa está apresentando o produto, qualquer dúvida que ela tem daquilo ali, o apresentador está ali para tirar. Então, a gente estava falando ontem sobre um caso específico lá, estava falando sobre calça de ginástica, né? E aí, muita gente perguntando assim, mas essa calça é transparente? Ela não é? E a menina na hora já mostra, não é transparente, dá para você ver. Então, tudo isso é uma coisa que essa troca, ela possibilita isso acontecer, né? A troca entre a pessoa que está assistindo e a pessoa que tá apresentando lá. Tem shoppings na China que são shoppings desertos, que tem em todas as lojas, ninguém pode entrar, é só para live commerce. Meu Deus. Então é um mundo muito diferente. E dentro de social commerce, a gente faz aqui no Brasil também bastante compra em grupo. Então você consegue juntar com várias pessoas e vocês comprarem por um preço específico. A gente faz ação, por exemplo, a gente fez agora no 11/11, ação de times. Então você juntava vários times, os times que conseguiam chegar numa quantidade mínima de pessoas podiam ter cashback maior. Então a gente faz outras ações assim de interação entre os usuários dentro da própria plataforma. Tem vários vídeos curtos dentro da plataforma do Ali para ver produto. Então você tem lá como que são as pessoas mostrando mesmo, aqui, olha que legal e tal, como é que é o item, como que funciona, porque tem coisa no Ali que você nem sabe para que serve, você nunca viu aquilo na sua vida. Então é bem legal. Então todas essas ações assim a gente vai trazendo para ajudar o consumidor a entender, a aprender e testar também, né? Então... Muito legal, muito diferente, né, de você pegar anos atrás quando... sei lá, uma mulher quer comprar um biquíni ou comprar uma coisa, só tinha aquela imagem, e ainda ruim, né, de resolução ruim, com aquele manequim, toda torta, e só, né, não tinha mais absolutamente nada, falava, vou comprar. Não tinha nem tabela, né, antigamente, né, se chegar, se for bom, eu vou comprar mais. Aí, então, você tinha uma experiência bem mais limitada, né, e menos criativa do que tem hoje. Ô Brisa, a parte de busca, né, do consumidor procurar por alguma coisa, não pela marca, mas pelo produto que ele quer, né, e ali é uma guerra nos mecanismos de busca, né, Google, YouTube, o que quer que seja, qualquer mecanismo de busca. Dentro dessa guerra do SEO de e-commerce, o que vocês fazem, assim, para se destacar, para se posicionar diante dos concorrentes que são vários? Eu acho que do jeito prático, assim, né, olhando principalmente para os tradicionais, assim, né, Google e YouTube, o que mais a gente faz é pensar quais são as palavras-chave principais que a gente tem muita relevância, que a gente pode ter muita relevância para aquele usuário que está buscando, e que tem muito volume. Então, a gente sempre prioriza por essas para a gente fazer o nosso trabalho de SEO. Mas o que eu acho mais interessante que a gente tem feito agora, né, é começar a olhar para outras coisas fora os mecanismos de busca tradicionais, né, Google, etc., e YouTube, que é até um pouco mais recente do que na época do Google. Mas TikTok e inteligência artificial. Muito resultado de busca para inteligência artificial que é muito embrionário ainda, como que você vai conseguir se destacar bem dentro daquele resultado. Porque quando você olha para o que é tanto os resultados que a gente tem hoje, né, olhando para Google e olhando para YouTube, você tem vários pontos de vista diferentes olhando para aquilo, né? São várias respostas certas para aquela pergunta que você fez. Mas quando você vai para uma inteligência artificial para fazer alguma pergunta, o ChatGPT, DeepSeek, qualquer que seja, ele dá já uma resposta já formulada daquilo para você. Então, você tá bem posicionado naquela resposta para o que você precisa, é muito importante. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem olhado aí agora, que eu acho que faz sentido aí para bastante empresa e começando a ver o que acontece se você perguntar alguma coisa ali pro seu mercado, né? Muito legal. Bom, você, profissional de marketing aí, você tem que testar, né? Pega o seu produto, entra nessas plataformas, vai no DeepSeek, vai no ChatGPT, vai no YouTube, testa, veja, né, quais são aqueles que aparecem, que não aparecem. E muito importante também, Brisa, a gente ter uma noção
do produto com a estratégia da empresa, né? Como você disse ali, o que faz sentido para o usuário e tem que ser algo dentro do que a empresa determinou. Consegue entregar, né? Às vezes exatamente. Você tem um produto que o prazo de entrega, sei lá, pode ser mais difícil, ou você tem uma margem de contribuição ali que não faz sentido para o momento, né? Então, como é que vocês trabalham esse alinhamento entre o foco ali, trabalhar com search, com SEO e o que a empresa coloca como objetivo de venda e de resultado? A gente sempre olha as duas coisas combinadas. Então, a gente tem, né, a nossa estratégia como empresa, o que a gente quer focar, o que ajuda mais a gente na margem de contribuição, no P&L, do modelo de negócio como um todo. E a gente tem o que as pessoas estão buscando. Como é que a gente consegue casar essas duas coisas, né? E aí, no caso de SEO principalmente, estamos bem posicionados para essas coisas que a gente faz bem e que as pessoas estão buscando, né? E priorizar nesse sentido. Sim. Então, é o que a gente faz bastante. Então, é legal que a gente tem o time interno que olha para essa parte de SEO, o que para a gente é importante como companhia, tem todo o entendimento do que ali faz sentido para a gente. E a gente tem uma agência que ajuda a gente em como fazer aquilo acontecer e garantir que a gente esteja conseguindo melhorar ali no nosso dia a dia ali, né? Trazendo insights, trazendo muito do que são novas ferramentas. Então, acho que esse pensamento, assim, é legal. E é muito importante ter isso combinado. Sim. Porque só um lado... Qualquer lado frágil é ruim para essa equação aí. Verdade. Então, isso é bem importante para a gente também. Bem legal essa ideia aqui que você trouxe sobre... Enfim, cara, vai lá, pesquisa, usa, né? Uma vez eu tava assinando todas, né? O Perplexity, ChatGPT, e fui em todas. O Gemini, e aí eu fui pedindo para todas me darem as 5 maiores referências de marketing digital no mundo. Eu falei, caramba, agora eu quero ver como é que tá o Neil Patel nessa história aqui, para ver se o cara tá fazendo o dever de casa ou não. E, pô, foi muito legal. Foi ele e o Gary Vee, eles foram unânimes em todas, tirando isso, as ferramentas mudavam um pouco. E... é importante a gente entender as estratégias de forma integrada, né, Brisa? Porque, cara, quanto mais a marca é falada, né? Quanto mais ela está presente aí nas comunidades, a importância do RP, né? Principalmente ali do digital PR, levando em conta a autoridade de sites, reputação. Hoje é tudo interligado. Com certeza. Né? Então, é muito mais uma consequência, né, de um excelente trabalho você aparecer nesses mecanismos do que, enfim, ter que entrar lá e saber o que fazer para aparecer naquele mecanismo. Né? Isso é bem legal, bem legal. Se atentem a isso aqui que a Brisa falou, galera. Você comentou sobre... A gente falou aqui de SEO, você falou de um time interno, de agência... Não só o SEO, a gente tem várias outras partes dentro do marketing digital também. E uma pergunta que eu faço aqui para a galera, geralmente, sei que depende a resposta, mas eu gosto de ouvir de vocês, especialistas, o quanto que vale a pena internalizar, preciso do time interno fazendo isso, ou não, preciso de uma agência, porque o tanto de gente especialista naquela agência, eu não vou ter grana para bancar todo mundo aqui dentro. O que que vale mais a pena, Brisa? Olha, assim, minha experiência é que tem que ser uma combinação dos dois. Eu acho o time interno fundamental. Eu acho que não dá para 100% ser uma agência tocando alguma iniciativa, principalmente essas de marketing digital. E, por outro lado, eu vejo muito a importância da agência como esse... provocador de várias discussões. A agência está olhando o mercado de várias áreas diferentes, não só daquela que a gente está cuidando, né? Então, a agência está olhando para vários mercados que não só o mercado de e-commerce, o mercado de varejo. E consegue tirar vários aprendizados ali daqueles outras áreas, aqueles outros negócios. A agência está com especialistas que estão o dia inteiro vendo só para aquele assunto. Então, eu acho que tudo isso traz muito insight para dentro do time. Eu acho que o trabalho tem que... a magia do trabalho combinado, ela ajuda a você conseguir ter o melhor dos dois mundos. Porque, às vezes, a agência sozinha não consegue priorizar o que precisaria para o negócio. E, às vezes, o negócio, sem a especialização da agência, também não consegue. Sim. Então, eu acho que a magia está nessa combinação, assim, tentar... ter uma parte do time interno olhando só para os assuntos específicos e uma parte agência ajudando no entendimento e nesses updates, assim, né?
provocações do que está acontecendo no mercado que você pode levar para o seu negócio. Boa. E Brisa, quais são as tendências de e-commerce que vem com tudo, vem bombando, que a galera precisa se atentar? Ó, já falei um pouquinho de live commerce, eu acho que essa é uma super, assim, eu acho que a gente fala de live commerce há algum tempo já no Brasil, né? Pelo menos uns 4 anos, mais ou menos. E ainda não tá 100%, acho que ainda tá nesse caminho de entender, de fazer as pessoas também aprenderem como usar o live commerce, mas é um lugar que eu acho que tem muita oportunidade, porque quando você olha para o Brasil, o brasileiro é muito social, né? Então, para todas as pesquisas que olham para o consumidor brasileiro, ou para consumidores de mídias sociais, o brasileiro está sempre no top 5, top 2, top 1, às vezes, de engajamento em rede social. A gente está vendo ainda na Fernanda Torres no Oscar, é o engajamento do brasileiro, né? Então, eu acho que tem uma oportunidade muito grande nisso. Acho que ainda estamos nesse aprendizado. Assim, a gente faz vários testes, por exemplo, a gente até fez alguns testes agora no 11 do 11, que o nosso principal evento do ano é o 11 do 11. Então, no 11 do 11 a gente fez muito teste diferente de live. Teve formato de live que a gente conseguiu vender 16 vezes mais do que no ano anterior que a gente tinha feito. Nossa, então, tem muita caramba. oportunidade ainda de aprendizado, sabe? Tem que testar e tem que ser muito aberto. Se a gente fica com muita coisa de, não, eu acho que isso aqui é o que funciona. Para esse mercado não tem nada ainda que a gente sabe que funciona. A gente sabe que funciona em outros lugares, mas o que funciona aqui no Brasil a gente ainda está descobrindo como mercado. Então, mas eu acredito muito. Live commerce é uma tendência que eu acho que algum momento ele vai dar um boom maior do que está hoje. E o social commerce é uma que eu acredito muito também, que é isso de como você trazer a experiência social para dentro das plataformas de e-commerce. Então, a gente vê muito review, né, que é aquele espaço que as pessoas postam lá um pouco da experiência delas com o produto, mas como que elas conseguem interagir entre si. Por isso essa coisa de montar os times, fazer as pessoas convidarem outras, como que a gente consegue fazer com que elas se encontrem ali dentro da plataforma e que a plataforma ajude elas. Tem um caso legal do Alibaba também lá na China, que é de uma plataforma que chama Idlefish, que ela olha para produto usado. Então, é uma plataforma, um marketplace de produto usado. Mas qual que é o grande insight por trás daquilo? É a criação das comunidades. Então, eles criam uma comunidade de quem gosta de disco de vinil antigo, de rock dos anos 80. E aí, quais são os discos raros que uma pessoa está vendendo para outra. E isso para uma comunidade. São várias comunidades que as pessoas se juntam e trocam informação sobre aquilo. E a plataforma que elas estão fazendo aquilo é uma plataforma de e-commerce. Então, mas o mais importante é elas estarem trocando ali as experiências ali dentro. Então, eu acho que esse shift de trazer essa parte social para dentro das plataformas é uma coisa que eu acho muito interessante, assim. Legal. E que eu vejo como uma tendência também. Você comentou do público estar acostumado, né? E a gente tem que educar também o público. Olha, isso existe. Vamos embora, vamos fazer. Testa entra aqui, né? Pra você ver. Como é que vocês fazem isso para educar, né? Não é fácil. Não é fácil. A gente sempre começa testando com a audiência que está mais engajada com a gente. Então, beleza. Como que é o live streaming do Ali? Como que você assiste aquilo? Como que você interage com aquilo, né? E aí, para essa audiência, a gente vai explicando. Então, é que no live commerce é o mais fácil possível, porque você já tem uma pessoa ali, literalmente, explicando, né? Para quem entra ali e assiste. Mas muita gente não entende muito, beleza, mas eu vou assistir só para ver a pessoa demonstrando, eu vou trocar. Não, ali tem um universo diferente, assim, você pode negociar com a pessoa que tá fazendo a live, você pode ganhar cupom específico naquele momento. Se 1.000 pessoas curtirem, igual a gente faz no YouTube, se tantas pessoas curtirem, eu vou falando isso aqui lá. No live commerce, se tantas pessoas curtirem, a gente vai liberar um cupom. Então, tudo isso, assim, são coisas que fazem dar esse senso de urgência e a gente vai ensinando para as pessoas como funcionam, assim. E aprendendo. A gente está nesse momento bem de aprendizado, assim, para entender o que funciona, o que não funciona e testando. Teste é uma palavra que você usou várias vezes aqui. E se a gente testa, a gente erra muito, né? Então, eu imagino que vocês têm uma cultura mais aberta e que aceita mais o erro, né? Como é que funciona isso lá? Não, tem que ser. Eu acho que assim, o e-commerce, o varejo, o digital num todo tem que ser aberto para teste, sim. Senão você não consegue crescer, assim. Eu realmente vejo isso como uma das coisas principais, assim. Então, sempre que alguém vem com algum projeto, assim, pode ser o projeto mais doido do mundo, pode ser projeto que eu mesma não sei se aquilo ali vai dar certo. Falo assim, não sei se vai dar certo. Mas a gente tem que ser muito aberto para testar. Vamos testar, não tem problema testar. No digital é mais barato testar, né? Quando a gente olha aí para a indústria, grandes indústrias, vou testar... trocar
algum ingrediente do meu chocolate. Pô, aí é muito mais caro fazer isso numa indústria do que você fazer isso no digital. No digital você consegue testar muito fácil, é muito barato o custo do teste. Então, para mim é uma das coisas mais importantes e tem que ser aberto ao erro. 90% você vai errar, mas os 10% que você vai acertar, pode ser que mudem o resultado do seu negócio. Então, por isso que eu acho que é bem importante, aí é uma coisa bem fundamental pra gente no dia a dia, isso aí é o nosso dia a dia. E uma hora você vende 16 vezes mais do que um ano anterior. Exatamente. Muito bom. Como é que vocês trabalham com a estratégia global, né, o que vem lá da China de orientação e a adaptação da estratégia para a cultura latino-americana? Como é que funciona isso? O AliExpress, ele tá em mais de 200 países, né? Então, muitas coisas acontecendo para todo mundo globalmente. E tem algumas estratégias que são estratégias globais. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de produtos nossos que são os produtos choice, que a gente precisa de uma grande adaptação na nossa cadeia, assim, para garantir que esses produtos, eles funcionem bem para todos os lugares do mundo. Então, para esse grupo, a estratégia é global. Mas para todo o resto, assim, 90% é muito estratégia local. Legal. É como que a gente consegue aproveitar tudo que a gente tem hoje dentro da plataforma para o consumidor brasileiro aqui e adaptar essas experiências, o que está funcionando aqui, o que não está, quais são os mecanismos que a gente vai trazer para seja de live commerce ou social commerce, o que a gente vai querer fazer, e a gente vai fazendo isso dentro do que a gente acredita para o Brasil, para aquele consumidor ali. E é muito diferente um do outro, não tem como acreditar que o que vai funcionar para um vai funcionar para outro, então tem que testar também. Exatamente. E você tem muito contato com seus pares de outros países? Como é que funciona a troca do que funciona, o que não funciona? A gente troca bastante, assim, tem uns grupos, a gente tem vários grupos de trabalho, né, a gente tem meio que meio que um messenger dentro do Ali, assim, que tem tudo dentro dele, todos os seus OKRs, tudo da vida tá lá dentro, assim, toda a sua vida tá lá dentro. E aí a gente tem alguns grupos que a gente troca bastante, a gente faz reunião e tudo mais. E é legal ver como muda as coisas de um país para o outro, né? Às vezes uma coisa que você tem muita certeza aqui, para o outro não funcionou nem um pouco, assim, sabe? Então tem umas oportunidades legais, assim, que a gente vê nessa troca. E às vezes... por exemplo, teve uns aprendizados bem legais do time da Coreia para live commerce. Então, eles fizeram vários jeitos diferentes, formatos diferentes de live commerce na Coreia, com os influenciadores coreanos. E a gente falou assim, caramba, acho que a gente pode trazer umas coisas disso para o Brasil. E a gente adaptou algumas coisas, trouxe uns aprendizados. Então, tem muita oportunidade. Eu acho que essa troca é mais rico, assim. Você falou de influenciador. Eu vejo que para algumas marcas depende da estratégia, por exemplo, vou contratar um influenciador, uma Grazi Massafeira da vida, o planeta Terra conhece e tal, ou então os micro-influenciadores que entendem aquele produto específico ali, qual que a estratégia que faz mais sentido para vocês é essa, ou não? A gente trabalha com os dois, eu acho que depende do objetivo de cada ação. Boa. Então tem ações que a gente faz, que a gente quer amplificar aquela mensagem, e aí a gente usa esses maiores para poder fazer isso, e tem aquela que a gente quer falar com aquele público específico. E boa parte do que a gente faz em relação a produto e categoria, ela é com esse time. Então a gente tem hoje um projeto que chama Ali Experts, que eles são mais de 250 influenciadores pequenininhos do Ali, e que eles falam com uma comunidade específica. Então a gente tem um caso legal de uma Ali Expert, por exemplo, que ela começou a vender lace, peruca, basicamente. E ela conseguiu criar, ela já tinha uma comunidade, mas com os produtos do Ali, que tem um monte de coisa legal lá dentro, ela conseguiu falar muito bem com a audiência, cresceu pra caramba a venda de lace, e ela conseguiu comprar o apartamento próprio com isso, porque ela ganhava comissão, né, das vendas que ela fazia. Então é muito legal, assim, é um mercado que tem muita possibilidade, assim, de crescimento e cada modelo de negócio é diferente. O pequenininho, talvez até ele conseguir um patrocínio de uma marca grande, que ele ganhe um grande valor de dinheiro, às vezes vai demorar muito tempo, mas se ele olhar para um comissionamento de alguma coisa que ele consegue mover, às vezes ele consegue fazer isso mais rápido. Que legal. Então, depende do objetivo para cada coisa, mas os dois, acho que trabalhando em conjunto, a gente consegue chegar no melhor resultado final. Boa. Brisa, falando aí dos profissionais de marketing que fazem muita coisa acontecer nas empresas, e-commerce, estratégias, tem uma galera que precisa ainda ter uma visão mais apurada de negócio, né? Quais são as métricas, os indicadores que você sugere para essa galera, para eles acompanharem mais de perto?
Eu acho que não tem como o marketing estar desconectado de negócio, assim. Tudo acontece no marketing pro foco de negócio. Então, os objetivos de negócio têm que estar extremamente alinhados, senão são para nenhuma área, mas para o marketing, que é a ponta que mais se conecta com o cliente, principalmente. Ela tem que realmente estar muito alinhada com o objetivo de negócio. Eu gosto de olhar para tudo, tá? Assim, todas as grandes métricas de negócio eu acompanho. O P&L é a principal, então eu gosto de entender o que está fazendo sentido ali dos todos os nossos investimentos, quais estão trazendo retorno para a gente como companhia. E o marketing é uma delas. Pode ser que em algum momento ela esteja indo bem, pode ser que em algum momento outra esteja indo melhor. E conseguir entender isso é importante para você conseguir decidir, você conseguir entender como você pode contribuir mais para o negócio. Porque muitas vezes tem muito profissional de marketing que, beleza, recebe o budget do céu para o ano, né? Então, assim, beleza, esse ano você tem X milhões, 100 milhões para trabalhar, beleza. Ou 10 milhões, ou 5 milhões, ou 1 milhão para trabalhar, beleza. Gostei de 100 milhões. E aí, o que você vai fazer com aquilo? E aí, beleza, o profissional começa a pensar o que eu vou fazer com aquilo e tudo bem, e entrega alguma coisa ali no final. Mas se ele entender o porquê que aquele dinheiro estaria, o retorno que ele quer daquele dinheiro em relação a outros investimentos que a empresa poderia ter, ele consegue ser muito mais criativo nas ações mesmo de marketing. Às vezes as ações de marketing não são uma campanha ou não são um influenciador. Às vezes são outras coisas que você consegue impactar o cliente e consegue trazer um resultado de venda importante para a sua empresa. Então, eu acho que tem oportunidades assim, nesse sentido que é importante. Acho que tem que estar olhando essas linhas de negócio, o que dá lucro, o que não dá lucro, quais são os investimentos que dão mais retorno e tudo mais. Eu gosto muito de olhar concorrência, apesar da minha visão ela ser uma visão de que a gente tem que fazer o mercado crescer como um todo. O mercado no Brasil de e-commerce ele é muito pequeno, muito pequeno. A gente, às vezes, hoje, assim, nossa, essas empresas de e-commerce no Brasil são enormes, mas o mercado de e-commerce no Brasil é 10% do varejo total. Nossa. 10%. Se você vai para os Estados Unidos é 30%. Se vai para a China é 50%. Uou! Caramba. Então é muita diferença. Se a gente conseguir fazer que as empresas se digitalizem mais, consigam vender mais, crescer as empresas dentro do e-commerce, a gente consegue crescer já o e-commerce como um todo. Eu acho legal você olhar a concorrência no sentido de ver o que eles estão fazendo, o que eles estão postando e tudo mais, no dia a dia. Tipo, essa market share está crescendo, você está conseguindo entregar isso, eu acho que é válido. Mas eu acho que essa visão do além disso, o que você consegue fazer, que não é só ali aquela competição do dia a dia, mas o que você consegue fazer para melhorar como um todo. E isso a gente tem feito várias iniciativas também bem legais aí para negócios pequenos. Mas eu acredito meio que nesse caminho, assim. É indissociável o negócio do marketing, totalmente indissociável. E os profissionais de marketing que ficam muito fechados nessa casinha do marketing em si, eu acho que sofrem. Porque é difícil defender budget para várias coisas, é difícil, se você não entende exatamente os desafios, é mais difícil ainda. Então tem que estar muito ligado, assim, e tentar estar o mais próximo possível para entender os motivos das decisões que acontecem dentro de uma companhia, né? Faz todo sentido. Ontem eu estava falando com o Sérgio Eleutério, que era CMO do McDonald's, e ele contando de uma campanha muito legal que eles fizeram lá para o McFish. E... Aliás, volta meu McFish. Aí, Sérgio, pô, avisa a galera lá, cara. Você já falou que um monte de gente reclamou lá na rede social. Volta, pelo amor de Deus, por que vocês acabaram aí? Mais uma pessoa. Eu vou pra Chile, a primeira coisa que eu como é McFish. Massa. E aí ele tava dizendo ontem, ele falou, cara, a gente tava conversando justamente sobre o papel do marketing no conhecimento do business, né? E de você não dar uma de maluco na hora de pedir uma grana, etc. E aí ele viu uma oportunidade, viu que a comunidade tava volta McFish e tal. E ele fez uma comparação muito legal, que você tem os fogos as fogueiras de acampamento, né, aquelas pequenas, e você tem os fogos de artifício que todo mundo vê, Copacabana, etc. E o McFish, no caso, poderia ser ali uma fogueira de acampamento que viraria um fogo de artifício, consequentemente ajudaria a marca a vender mais e etc e tal. Agora, o que ele estava explicando para como funciona o McFish, os peixes são pescados no Alasca, né? Tem toda a preocupação de natureza, sustentabilidade, etc. Tudo isso precisa ser planejado com 6 meses de antecedência. Então, cara, imagina um profissional de marketing alienado do business chegando pro board. Então, eu tive uma ideia maravilhosa e mês que vem, então a gente já implementa. E tipo, cara, você vai passar carão. Vai passar vergonha. Não, cara, você tem que entender o processo. Já conversou com o jurídico, já entendeu como é que é a relação com a comunidade, já entendeu o quanto a mais de peixe que você tem que pescar, se isso pode
quanto que você vai poder trazer? Quanto que vai trazer? Qual que é o custo da logística? Será que vai acabar em um dia? Exato, vai acabar. E se acabar em um mês? Como é que vai ser? Exatamente. Cara, é muito complexo, né, Brisa? Sim, muito complexo. Então, você... Por isso que o dígito é mais fácil. O dígito é muito mais fácil nesse sentido. Você consegue, enfim, já mensurar, já analisar ali de forma mais rápida, mas, cara, você, profissional de marketing, se atente, tá? Tá aqui uma diretora geral falando, vai aprovar o seu orçamento aí baseado no seu conhecimento de negócio, baseado em P&L e principalmente numa análise crítica e analítica do quanto que você vai colocar de dinheiro e vai pegar dinheiro de volta. Exatamente. Né? Algumas pessoas me perguntam assim, pô, quando você abriu a empresa, virou sócio do Nil, por que você foi empreender e tal? E aí, eu aprendi bem no começo, achei uma coisa bem legal. Cara, empreender, e para mim na empresa é a mesma coisa, investimento de marketing, todo o dinheiro que sai, ele tem que voltar mais do que ele saiu. Sim. E mais do que uma Selic vai te dar. Se não, cara, coloca então não adianta, exatamente. Pra que você vai empreender igual cara, não dorme à noite, ou uma executiva de grande responsabilidade num continente. Cara, não, mano. Então, os investimentos que eu faço aqui, eles precisam ser vezes alguma coisa, né? Então, não, pega o dinheiro todo lá do grupo, coloca ali no rendimento e tá tudo certo, né? Para mim, marketing é assim também. Com Você certeza. me mostra aqui o quanto que você vai vender a mais ou gerar mais de repercussão. Enfim, tem que ser um negócio mais completo. Falando de inteligência artificial, o que você acredita que pode vir de oportunidade aí pro e-commerce, Brisa? Olha, inteligência artificial tem mudado muita coisa, né? Às vezes eu até tenho medo de falar alguma coisa que a semana que vem já existe hoje, eu só não sei, na verdade. Então tem muita oportunidade, assim. Mas o que a gente faz muito hoje dentro do Ali, a gente olha muito para a parte de recomendação de produto, olhando para grupos, né? Então cada vez mais uma pessoa faz parte de vários grupos diferentes. Então, como que você acompanha aquele cliente ali olhando para a trajetória dele? É o cara que teve um bebê agora, mas ele comprou só porque ele tinha um chá de bebê, ou ele comprou uma fralda porque ele, na verdade, é o primeiro momento de uma trajetória de anos que você pode ter de contato com aquele cliente. Então, tudo isso de recomendação de produto, etc., a gente tem feito bastante. Legal. Conteúdo também, a gente tem feito bastante coisa com inteligência artificial, olhando para produto também. E a parte de marketing para escalar a criação de produção de peça. Então, acho que isso é uma coisa que, no geral, muita gente já tem feito. O que eu olho, assim, para frente de coisas que podem ter mais participação de inteligência artificial é para automatização de tarefa do dia a dia, assim. Então, eu vejo muita gente, assim, de marketing que talvez vai sofrer um pouco nesse caminho, assim, sabe? Tanto redação, a própria criação, eu acho que tem um momento de sofrer ali um pouco com a questão de inteligência artificial no dia a dia para o marketing. Mas, por e-commerce em si, eu acredito que usar a inteligência para conseguir recomendar bem os produtos, conseguir fazer com que o cliente entenda bem aquele produto que está ali, usar bem os reviews dos clientes para trazer um conteúdo melhor para o cliente final, eu acho que pode ser um caminho legal. Boa. É o que a gente tem feito. Legal. Como que você adapta as suas estratégias de negócio ou então estratégias de marketing quando tem movimentos externos que dão uma certa chacoalhada assim no business? Como é que você direciona para continuar tendo um bom resultado? A gente sempre tem um período ali de adaptação, né? Normalmente, qualquer coisa que acontece, ou a gente já tem uma ideia que aquilo tá para acontecer, né? A gente vai ouvindo uns sinais ali que aquilo tá acontecendo. Então, ser rápido para conseguir se adaptando é uma coisa importante. Separar também o que é ruído do que é realmente a realidade. Então, às vezes, a gente acha que tá indo por um caminho, mas a gente não vai ser all-in em tudo, né? Por exemplo, na questão de metaverso, né? Muita gente assim, não, vamos investir 100% em metaverso. Pode ser que ainda aconteça muita coisa no metaverso, eu acredito que vai acontecer. Mas não dá para você ir all-in em tudo. Você não pode virar 100% em tudo, na minha visão, né? Então, eu acho que você pode testar e tem que colocar um pé em tudo que você acha que pode fazer sentido ali para a sua empresa, nas coisas que você acha que pode ser que te ajudem. Mas tentar não ir all-in nas coisas, a não ser que realmente já estejam, né, num caminho de crescimento maior, mas enfim. Então, para coisas externas, eu vejo muito nesse sentido. Tentar se adaptar o mais rápido possível. Então, aconteceu alguma coisa que muda muito o seu dia a dia de negócio, como que eu consigo, dentro das possibilidades que eu tenho, reagir para aquilo?
fazer plano de ação, entender ali o que é o principal ali que você consegue entregar de valor, o que muda, o que não muda, o que da sua essência vai mudar com qualquer coisa externa que aconteça. E aí se adaptar para isso, né? E conseguir continuar entregando valor para o cliente final. O foco sempre tem que ser isso. A gente está entregando valor, como que a gente entrega mais valor? Se não tiver nada conectado com essa entrega de valor, então, assim, não gasta tempo com isso, sabe? Então, eu acredito muito nesse caminho. Muito legal. Juntando com o que você disse sobre teste, né? Sobre não ir em tudo. É assim que você começa a diferenciar o que é hype do que alguma coisa que veio para ficar. É verdade. Né? Eu tava ontem, conversando aqui, gravando com o Pacete, que é o editor de tecnologia e marketing da Forbes, e a gente estava discutindo sobre hype, sobre tendência, e ele é um cara que cobre, né, que conversa com um monte de gente sobre esse assunto, e eu fiz essa pergunta para ele, falei, cara, como é que a gente separa, e a gente usou exatamente o exemplo de metaverso e inteligência artificial, como é que a gente separa o hype daquilo que veio para ficar, né? Então, o metaverso, ele veio assim, cara, e até com umas pessoas simplesmente traduzindo o metaverso como uma realidade aumentada, uma realidade virtual. Cara, isso não é metaverso, não exagera. E parecia que, assim, agora o mundo vai ser direcionado para isso, e a gente vê a inteligência artificial crescendo bastante e sentindo que, claro, né, a inteligência artificial ela é muito mais do que uma linguagem generativa, né? Ela já está aí há décadas, não é nada de novo, a não ser, obviamente, esse crescimento absurdo aí das LLMs, enfim. Mas a gente ficou conversando um pouco sobre isso e ele falou, cara, a gente tem uma expectativa às vezes, então, por exemplo, quando a gente vê o metaverso, existe uma complexidade nisso, né? Porque o metaverso, me perdoem aí os especialistas em tecnologia que eu não sou, mas tentando traduzir um pouco da nossa conversa, você tem os tipos de tecnologia, mas dentro do metaverso, por exemplo, você pode ter umas integrações absurdas, né? Você imagina dentro de um metaverso você transacionar um NFT via blockchain. Você fala, meu Deus, para tudo, né? O que você está querendo dizer? Então tem uma complexidade muito grande e às vezes a gente quer que aquilo funcione de acordo com aquela complexidade, mas às vezes não vai funcionar de acordo com essa complexidade, né? Mas a gente, como executiva, a gente pode aprender os elementos que estão acontecendo ali, né, naquele assunto, naquela hype, para a gente poder traduzir em algum negócio que faça sentido, né? Então, calma, galera, calma, escuta a brisa aqui. Beleza? Calma, mas testa. Mas testa. Calma, mas teste. A gente fala muito isso lá também. Cara, hoje mesmo de manhã eu tava conversando com o meu sócio e falando, cara, mas eu tô achando que esse anúncio aqui não vai dar certo. Falei, mas enquanto você tá achando, a gente podia testar. Já podia ter e aí, depois que tiver o resultado, o que você acha? Aí eu... Toma essa. Beleza. Vamos testar e ver o que vai dar. Brisa, o que os chineses estão fazendo que a gente precisa aprender para ontem aqui no Brasil? Olha, eu falei um pouco dessa questão do pensamento a longo prazo, então acho que isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente olha principalmente para esse mercado de e-commerce e varejo, a gente tende a ser muito imediatista, né? A gente quer o resultado, a gente está olhando a venda hora a hora, minuto a minuto, a gente quer reverter aquilo no dia, a gente quer reverter... Mas o pensamento a longo prazo, ele é muito importante. E às vezes a gente se perde disso, né? Se desconecta disso. Então eu acho que esse é ter um norte claro do que você quer, do que você está querendo construir. Ter esses steps, assim, do que são esses grandes entregáveis ali naquele meio do caminho para o que você quer construir. Eu acredito muito nisso, que é uma visão que eu aprendi um pouco... Tenho aprendido todo dia disso. E uma outra coisa que eu vejo muito deles, assim, e que eu senti muito indo pro Ali, eu acho o brasileiro humilde, tá? Mas eu acho o chinês, assim, muito humilde. Sério? Muito mais do que eu imaginaria. Que isso? Então, e eu acho que isso é uma atitude muito boa para você conseguir aprender. Porque quando você não tem muito essa atitude de humildade, né? Ou esse, não sei se é um jeito de ser, ou se, sei lá o que é. Mas eu acho que isso faz você estar mais aberto para tudo. Para você conseguir aprender de outras culturas, de outras coisas que você nem imagina que podem existir ou que podem ser, assim. A China mesmo, por exemplo, tem uma cultura de 4.000 anos, 5.000 anos. É muita coisa que eles já passaram e que eles já aprenderam.
E às vezes a gente tem uma concepção de um país, ou que seja de um país, ou de um povo, ou de qualquer coisa, de alguma ferramenta, ou de algum negócio, sem saber exatamente se aquilo é ou não é, sem testar aquilo, sem aprender sobre aquilo, ou se conectar daquilo. Até quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente fala assim, mas eu não acho que isso vai mudar muito, mas nunca testou nenhuma plataforma de inteligência artificial, no mínimo para você testar, para você estar um pouquinho próximo, sabe? E o que aquilo pode mudar no seu dia a dia, sua realidade, desde fazer fazer uma reunião e ele fazer uma ata automática da sua reunião, uma coisa simples para você testar aquelas coisas no dia a dia. Então, acho que se aproximar, estar aberto, ser humilde para conseguir ver outras coisas e aprender, eu acho que é uma das coisas mais legais também que eu aprendi deles, né? Tenho aprendido deles. Boa. E como que você aprende? Quais são suas fontes? Olha, minha fonte muito é experiência, tá? Óbvio que eu leio, assim, gosto de ler bastante, ouço muito podcast, bastante podcast, de tudo, toda recomendação de podcast eu vou ouvindo, né? Mas o que eu realmente aprendo, eu acho, de verdade, é na prática, assim. Então, essa ida para a China nesses últimos anos, por causa do Ali, me fez ter uma cabeça muito diferente de negócio. E hoje, quando você pergunta, muito pouca gente já visitou a China, o segundo maior país do mundo em relação à economia. Então, a gente tem que, eu acho que a gente tem que, é longe pra caramba, não tenho que dizer isso, é uma viagem de 30 horas, então eu tenho que descansar pra poder ir, não é barato, então tenho, né, é longe, mas eu acho que, assim, pra quem, pra executivo, ou pra quem tem condição, o dono de empresa que tem condição, de poder fazer isso, eu acho que abre muito a cabeça, porque é um mundo muito diferente, assim. A gente pode contar de várias coisas que a gente passa lá, mas o fato de você ter aquela experiência é muito rico, é muito legal. Então, eu acho que essa questão de experimentar essas coisas diferentes, eu acho que é legal. Então, boa. E eu incentivo as pessoas a irem, porque abre muito a cabeça. Legal. É muito, muito legal. Qual que é o mínimo, assim, dado que são 30 horas e bem cansativo o fuso horário, um tempo mínimo que você acha que a pessoa já sai assim, eu já tenho alguns insights legais, quanto tempo? Eu acho que para ir para a China, no mínimo você fica 2 semanas, porque até você se acostumar com o fuso, 11 horas de diferença. Então, você já tá com 30 horas de avião, 25 horas, 30 horas de voo, aí você chega, aí você tem ainda um tempo para se adaptar no fuso. Então, eu diria para ir, assim, até o time quando vai para a China, você fala assim, no mínimo 2 semanas, eu diria que é um tempo para você conseguir, né, sobreviver ali, conseguindo raciocinar bem durante o período. Então, acho que um mês, no mínimo, assim, eu acho que seria legal. 2 semanas no mínimo, mas um mês acho que seria ideal, assim, para você ver coisas diferentes, aprender mais de outras áreas. Mas tem muito programa que leva gente para a China e consegue levar nas empresas. Eu acho que isso é muito legal também para a pessoa ir mais direcionada, né? Às vezes para o negócio dela, para o mercado dela, porque tem um universo, para cada tipo de negócio tem um universo inteiro para ver. Então, é bem legal. Você conhece o Yin Xie? Conheço. Eu tô na luta aqui para gravar com ele e troquei uma ideia rápida com ele no WhatsApp e tô querendo organizar uma ida com uma galera. Já falei com umas 3 pessoas, assim, eu não sou agência de turismo, eu não tenho lá tanto... O Win é a pessoa certa, tá? O Win já organizou vários. Cara, ele me mandou já tudo pronto, falou, olha, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal, eu já fui atrás de algumas pessoas e tal, falei, não, eu topo, quando rolar eu topo, eu tenho que planejar com muita antecedência, mas enfim, a gente tá namorando a ideia de levar uma turma pra lá e ir com ele, né? Ir com ele, Não, é muito importante, né? Ter... ele é muito bom. E é muito importante ter algum guia, assim, que consiga te... Não só por causa da língua, óbvio, porque no meio da rua as pessoas não falam inglês, né? Mas nas empresas com certeza falam, mas no meio da rua não é sempre. E hoje tem aplicativo e tal, mas é melhor você ir com guia, né? Assim, guia, assim, ainda mais para conseguir te colocar dentro das empresas, para você entender mais sobre os negócios. Então, acho que é legal. Mas nesse último ano, eu vi muito mais dessas viagens, assim, o que já me deixa feliz, porque eu acho que quando as pessoas experienciam aquilo e chegam lá e vêm, é muito diferente. Quando você consegue comprar um café no Starbucks e ele vem de drone e desce pra você no meio de um parque... Tá sério? Você consegue pedir na Muralha da China. Não, você consegue pedir uma entrega de delivery. Mentira, que já vem tá de drone. Assim. Não acredito nisso. É muito legal, muito legal. Então tem muita coisa, assim. Uou!
Desde as coisas simples, até dei esse exemplo de pedir comida, mas, por exemplo, você tá no hotel, eu vou pedir um iFood pra jantar à noite no hotel, qualquer coisa assim. Então, eu pedi quando eu tava lá, aí o entregador ele chega no hotel e, assim, 80% dos hotéis, quase todos os hotéis, tem um robô. Ele coloca dentro do robozinho o pacote, o robozinho vai no elevador, o robozinho chama o elevador, o robozinho sobe o elevador, o robozinho sai no andar certo, o robozinho vai até a porta do apartamento e o robozinho toca a campainha. Não acredito. Não tem dedo, nisso. né? Tudo pelo Wi-Fi, Sim, claro. Mas ele toca aí, você abre e tá lá o robozinho, você coloca a sua senha ali e pega a entrega. Isso, assim, é uma outra experiência. Que loucura, cara. É muito legal. Que loucura. Aqui é um rolê, né? É, um rolê. A recepção liga, aí você fala, nossa, tô tomando banho, mas aqui no aplicativo mostrou que o cara já tá 5 chegando. quadras daqui, pô. Não, ele já tá aqui embaixo, pera aí que eu vou descer. Senha? Deixa eu ligar. Qual que é a senha? Coloca a roupa, desce. Cara, que experiência, que massa. Muito legal. E você falou de leitura também, quais livros que você indica, assim, que você já leu, que te ajudaram, transformaram sua vida profissional ou pessoal até? Olha, tem um livro que eu gosto que, falando de China, assim, tem um que é de simples leitura, assim, para quem quer começar a conhecer sobre China, que é o livro do Ricardo Jeromel, que é Poder da China. Eu acho muito legal. Boa. Ele é simples e você já consegue... Ele não é tão recente, mas mesmo não sendo tão recente, você já acha incrível, mesmo não sendo tanto. Então, você imagina como é agora, né? Anotei. Mas eu acho ele um livro muito, muito legal, assim, para... 2019 o livro. É. E ele é muito legal para você entender um pouco, assim, sobre a cultura e tudo mais. Então, eu gosto. Massa. E tem um, acho que é Smart Business também, que é um da capa vermelha também, que é muito bom. Isso fala muito também do desenvolvimento da tecnologia como um todo na China, assim, dos principais pontos. Eu gosto muito desse também. Ele tem uma versão em português, eu não lembro o nome, mas em inglês acho que é Smart Business. Boa. O sucesso do Alibaba, né, o que o sucesso revela sobre a estratégia, sobre o futuro. Isso, né? Smart muito Business. legal, porque ele entra no detalhe de várias transformações digitais que teve na China, assim, e como elas começaram e tal, então é muito legal. Ô Brice, não te dá um desespero, tem hora assim, você fala, meu Deus do céu, os caras cresceram muito rápido, eles fazem, a gente tem muito potencial aqui, o negócio não, me dá desespero da nossa vida, nossa, no geral, como sociedade, entendeu? Porque a gente, como ser humano, demora mais para conseguir se adaptar a tudo isso, e cada vez mais rápido, né? Muito rápido. É muito doido. Muito louco isso. E a gente vem dessa geração sem internet para uma geração de internet que já mudou muito, e agora, assim, cada vez mais. E você fala, assim, com a galera mais nova, tipo... É impressionante, né, cara? Eu assisti TV preto e branco na minha casa, eu tinha que levantar para mudar, desligar, aumentar o volume. E desligar, aumentar o volume e assistir os 12 canais que tinham, ou menos, né? SBT, Record, Globo, acabou. Com aquela imagem, aí às vezes... Meus irmãos, um pra avacalhar o outro, eles batiam na TV ou mexiam numa rodinha atrás, e aí ficava com a tela fazendo isso. Pô, você tá me sacaneando, não é possível. Aí você tinha que ir lá atrás, girar o negócio até... Até chegar no momento perfeito. Pronto, agora parou. Não faz isso de novo, cara. Muito bizarro, né? Bizarro. Quanto mais falar de celular, de internet, computador. E hoje tá essa loucura toda. Bom, você... Num ambiente, né, infelizmente ainda com a predominância bem masculina, e você já chegou num cargo tão de tamanha responsabilidade, como é que foi isso para você? Você teve que, enfim, como acontece com quase todas as mulheres, trabalhar 1000 vezes mais para, às vezes, mostrar que você é muito mais competente do que muita gente aí. Como é que foi isso na sua trajetória, Brisa? Eu acho que é difícil uma mulher em alguma posição de liderança falar que nunca passou por nada esquisito. Ou difícil, né? Que você acha que tem alguma coisa assim. Então, certamente, já passei algumas vezes. Mas eu acho que o que me fez conseguir passar por isso bem foi sempre tentar focar muito no meu trabalho. Então, assim, beleza, não importa o que estão falando lá, etc. Eu vou focar aqui no que eu consigo fazer melhor do que aquilo ali? Porque no final, a verdade é, contra números não há argumentos. Exato. Então, tipo assim, se você tá conseguindo, às vezes a gente fica se martirizando ou pensando muito no que tá acontecendo, será que eu faço isso, eu faço aquilo? Às vezes que eu lidei melhor com todas essas situações foi assim, vou focar no meu trabalho, vou ignorar isso que tá acontecendo, vou tentar fazer o melhor que eu conseguir aqui, porque eu sei que se eu focar aqui eu vou conseguir fazer. Então, e vai ser muito melhor do que eu ficar aqui
pensando em como que eu vou agir, o que eu vou fazer e tudo mais. Então, acho que isso foi o meu jeito de lidar com essas situações. Mas eu fico muito feliz que cada vez mais a gente tem falado sobre isso tem diminuído muito. Mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre lutando, brigando e trazendo à tona, assim, e falando sobre isso, porque realmente impacta bastante no dia a dia, né? Sim. Então, é bem importante mesmo. E como é que você enxerga o Brasil versus outros países? Não é falar mal de um país ou outro, ou no sentido de também não dá pra gente generalizar e falar que tá todo mundo dentro de um mesmo saco. Mas como é que, dentro da sua experiência, você enxerga o Brasil em relação aos outros países com relação a isso? Eu acho que o Brasil evoluiu bastante, assim, nos últimos tempos. Quando a gente olha para outros países, acho que depende muito da cultura de cada um. Mas eu acho que o papel da mulher dentro da sociedade, eu acho que, como um todo, ele tem evoluído, sabe? E esse pensamento do que é realmente... o que ela deveria fazer e etc., eu acho que isso já deu uma desmistificada. Mas vira e mexe a gente tem aí, né, algum comentário aí de alguém meio fora de lugar. A minha visão disso vamos focar, vamos entregar nosso melhor, vai dar certo o que a gente vai fazer, porque não tem como, assim, quando a gente tá realmente focado naquilo, desenvolvendo aquilo e dando o nosso melhor para aquilo ali, a gente vai conseguir transformar e é isso, contra números no argumento. Quando você conseguiu crescer, o que você conseguiu entregar, o que você conseguiu fazer de diferente, é isso que vai contar no final. Por mais que falem qualquer coisa. Brisa, grandes cargos exigem grandes responsabilidades, grandes desafios. Você comentou que ficou 3 meses lá na China. Como é que você concilia tanta responsabilidade e mantendo ainda uma qualidade de vida, conciliando, enfim, você tem uma vida aqui, ficou 3 meses lá. Sim. Como é que você consegue, de alguma forma, equilibrar isso? Eu tento me organizar o máximo possível para quando eu tenho que fazer esses movimentos, assim, de viagem. Mas eu vou dizer a verdade que é muito difícil equilibrar as coisas, tá? Eu não tenho uma visão muito romântica dessa questão do equilíbrio. Eu não falo assim, não, eu consigo balançar. Eu falo assim, eu não consigo balançar pratinho nenhum, não consigo. Meu pratinho é todo desbalanceado, né? Eu acho que pro meu momento de vida, assim, né? Eu acho que ainda sou muito nova, então eu consigo fazer isso. Então, enquanto eu tenho energia, eu sei que vai estar desbalanceado, eu aceito isso. Eu não posso deixar tudo cair, então eu tenho que estar minimamente, né, com minha saúde mental em paz, então, assim, me organizar, até, por exemplo, a China trabalha toda 11 horas de diferença. Cara, então você imagina que na hora que eu tô indo dormir, se eu não tenho uma disciplina, eu começo a responder mensagem e eu não vou mais dormir. E aí no outro dia, que eles ainda estão de noite lá, e a gente ainda tem que resolver um monte de coisa, ainda não fiz, então você tem que se organizar. Então, por exemplo, com eles, eu falei assim, antes de eu dormir, eu vou mandar tudo que eu preciso. Quando eu acordei, tá tudo pronto, ótimo, maravilhoso. Mas se eu não me organizar, eu perdi 2 dias. Então, você tem que ser organizado, mas também colocar esses limites. Se você não coloca limites nas coisas, também é muito difícil para você conseguir se manter ali. Você realmente tem que estar com... Eu acho que a saúde mental, a saúde física é a coisa mais importante que a gente tem que ter. Mas não é fácil não, tá? Não. E eu não consigo equilibrar não. Falar a caridade é zero romântico pra mim. Eu não equilibro. E paciência, né, pô? Eu gosto disso também. Não adianta a gente ficar aqui falando, não, tá tudo equilibrado, tá tudo lindo, maravilhoso. Não, cara, às vezes pra você focar, dar mais atenção em uma coisa, você às vezes pode perder alguma outra, né? Com certeza. Enfim, e o que você faz assim pra manter a saúde, a sanidade mental? Sanidade? Olha, assim, coisas que eu faço fora trabalho, assim, eu gosto muito de ouvir coisas, então eu ouço muito podcast, coisas de tecnologia, eu gosto disso, então ele acaba indo pro meu trabalho, mas é uma coisa que me anima, eu realmente gosto. Legal. E eu também gosto de coisas assim, tocar piano, passear com cachorro, tudo isso. Então eu tento fazer bastante dessas coisas quando eu não tô trabalhando. E tentar me dedicar muito para elas, ou seja, eu não gosto de ficar no celular quando eu não tô em momento de trabalho, então às vezes a pessoa me mandou uma mensagem lá, eu demoro para ver, porque eu fiquei assim, sem olhar, porque eu não gosto de ficar nisso, porque se eu começo a ficar com o celular, assim, não paro mais. Então eu tenho que ter essa disciplina de separar bem o tempo para conseguir fazer e me dedicar para aquela coisa que eu tô fazendo ali. Então se eu tô no meu momento de descanso, vou tentar focar naquele momento ali.
de descanso. Então, acho que é um pouco assim que eu tento fazer, né? Boa. Mas não tá 100% equilibrado, não, mas eu tento. Também não está, mas enfim. Você tá falando muito de podcast que você escuta e tal. Tem algum que você acha legal? Tem uma referência, uma pessoa de tecnologia ou alguma outra área que você fala assim, cara, essa pessoa aqui eu acho fodástica, vale super a pena. Tem alguém que te vem em mente, assim, pra indicar pra gente? Eu acho que, assim, brasileiro de marketing, o João Branco, ele é maravilhoso, eu adoro ele, assim, então realmente é o que eu gosto, assim, dos podcasts dele, assim, gosto muito, mas eu ouço todos, assim, tudo que aparece pra mim, assim, eu tô ouvindo, assim, e tô sempre olhando, mas eu acho que ele aqui no Brasil de marketing, ele é uma ótima referência. Boa. Eu gravei com ele aqui tem pouco que tempo. Legal. Ele é maravilhoso. Não, ele é sensacional. Eu falei com ele, eu falei, ô João, como é que você consegue conversar com tanta gente? Pelo amor de Deus, cara. Eu comecei esse projeto de conversar com executivos e tal no ano passado. E aí, a gente já fez uma série de episódios e tal, e o negócio foi tomando uma proporção legal, e é bacana, porque uma coisa é você mandar uma mensagem fria, né, no LinkedIn, não é fácil, né, Claro, nem todo mundo vê, nem todo mundo responde e tal, então eu tento mandar um material ou outro de referência, então eu sou ignorado com louvor várias vezes e, cara, tá tudo certo. Até porque as mensagens hoje a gente recebe aos montes, né? Mas o legal é que vem uma pessoa aqui e falou, cara, quem tem alguém interessante assim pra conversar, tem que falar com fulano, ou então a fulana aqui é sensacional, você pode, por favor, falar com ela, por gentileza, pra gente marcar e tal. Uma vez eu falei com a Patrícia Pessoa, que era CMO da Whirlpool, assumiu agora a Go, e falei, ô Paty, me arruma alguém, Paty, bem diferente, assim, diferentão. Você tem que falar com um antropólogo. Que isso, muito mas bom, diferente assim, claro. Muito e ele legal. é um gênio, Michel Alcoforado. Você vai falar com esse cara. Quando eu fui ver o cara, assim, dando reportagem pra tudo quanto é lado, na Globo, bombando. Lançamento do livro, fui lá no lançamento do livro dele. E assim, ficou um episódio animal. E aí eu vou fazendo isso. E aí, voltando ao João aqui, eu falo, cara, eu tenho a minha listinha de pessoas que eu quero entrar em contato. Algumas eu já trouxe, mas demoraram, tipo, demorou mais de um ano. Cris Rego, que era GM agora, falei com ela tem poucos dias. Maravilhosa, um oráculo, né? Ela é muito foda. E aí eu tenho a minha listinha lá de pessoas. E eu falei, cara, quando eu comecei a assistir seu podcast, você simplesmente falou com todo mundo, mano. Não tem o seu poder de network e relacionamento é bizarro, cara. Eu estou com inveja de você. Não, ele é um barato, né? Ele é super legal. Então, galera, vale super a pena. João Branco traz vários executivos, várias executivas de marketing falando de um jeito muito descomplicado, né? O que eu acho muito legal é a simplicidade que ele traz, falando de coisas muito práticas. Então, você tem ali os maiores executivos e executivas de marketing e de negócios, vale super a pena. E o nosso aqui também, você pode dar uma moralzinha aí e continuar assistindo, porque a gente só traz gente aqui de alto nível. Já ouvi alguns muito bons. Ai, que bom, que bom. Cara, eu sou muito suspeito, porque assim, eu costumo dizer que eu saio, e isso quase sempre acontece, minha cabeça dói. Às vezes eu gravo 4 num dia, 2 de manhã, 2 à tarde. E é muita informação, né? Muita informação, cara, porque ao mesmo tempo eu não tô aqui só... Eu quero aprender, então, cara, eu vou usar agora aqui, porque eu não consigo reassistir todos o tempo todo e tal. Não, tá, que ela falou, se eu fizer tal coisa, então, ao mesmo tempo que eu tenho que pensar aqui na próxima pergunta, que a gente tem que trocar uma ideia, então a cabeça vai a mil. E isso é muito massa, né? Ter esse privilégio. Então, pra mim aqui é uma diversão enorme. Muito Passou legal. de ser trabalho. Brisa, quero te agradecer demais. Muito obrigada, né? Para mim foi super rico. Só alimentou minha vontade de ir para a China. Vou falar de novo com o IN para ele ajudar a gente. Se você é executivo aí, tiver interessado também, coloca uma resposta aí se estiver assistindo a gente no YouTube, ou manda uma mensagem pra gente, se estiver assistindo aí nos nossos canais, Spotify, Apple e etc, que a gente vai juntar aqui a caravana do Silvio Santos pra China. Aí vocês passam lá no Alibaba. Boa, fechado. Muito obrigado mais uma vez, Muito obrigada, Rafael. Valeu, galera. Milhões. Grande abraço.
Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para você, sem tecniquez e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.